Estamos ao vivo! E hoje é dia da gente olhar para o nosso planejamento para 2021 de uma forma diferente, de uma forma mais profunda. Olhar para o que está inconsciente aí, né? Um planejamento das coisas que... Muitas das coisas a gente nem tem previsto, né? Porque eu já tinha dito no ano passado, a vida não tá nem aí para o nosso planejamento. Muitas das vezes, porque os nossos planos, as nossas metas, os nossos objetivos, eles estão totalmente desalinhados de quem a gente é, da nossa essência. Não vem de um lugar amoroso, não vem de um lugar de potência, né? A maioria das vezes os desejos, os planos, as metas, eles estão vindo de um lugar de dor, de sofrimento, em busca de validar o ego, em busca de simplesmente conquistas externas, e essas conquistas externas normalmente são para suprir feridas e nos levar aí a nos mantermos nos padrões de comportamento, nos padrões aí repetidos que nos colocam na maior parte do tempo para baixo e não fazem a nossa vida fluir como poderia e deveria fluir. Daí eu fiquei pensando, como que eu posso fazer algo diferente, já que é uma época do ano onde a gente realmente está fazendo essas reflexões, a gente está, na maior parte das pessoas estão aí pelo menos pensando num planejamento, pensando nas coisas que querem para o próximo ano, começam a ver o que não aconteceu, o que aconteceu, e eu falei... Bom, eu já percebi muitas vezes que isso não estava dando muito certo. Não adianta a gente colocar aí metas, prazos, dividir os trimestres do nosso ano e a gente se manter com esse olhar de uma forma limitante, de uma forma que realmente não faz muito sentido. É só se manter aí de acordo com o que as pessoas e a sociedade, as pessoas estão falando que deve ser feito. Mas tudo bem, sou totalmente a favor de planejamento, de termos metas, de irmos pontuando esses pontos da jornada, colocando pontos de conquistas, micrometas. Só que está na hora da gente olhar mais profundo e entender quais são os desafios que estão inconscientes, que normalmente estão fora do nosso radar, ou que até estão no nosso radar, mas a gente não está dando bola para isso. Então eu sou a Tá Ribeiro e hoje a gente vai mergulhar no profundo do seu inconsciente através do jogo Mahalela, que é um jogo védico, tem mais aí de 5.000 anos, e ele vai revelar pra gente através das casas. Aqui tem um tabuleiro e ele é o nosso astro da manhã, né? Ele que vai nos mostrar através cada uma das casas representam níveis de consciência. Então temos 72 níveis de consciência. Todos nós temos ego, todos nós temos virtudes. E esse tabuleiro aqui, essa linha central, como vocês podem ver, eles representam a energia, a grande potência do nosso corpo, né? Os chakras, como a gente já vem conversando. Então vem desde a primeira linha aqui do chakra básico e a gente vai subindo, passando pelo chakra da criatividade, do poder pessoal, o portal do coração, a expressão de quem nós somos, a autorresponsabilidade, a autoaceitação, a intuição e a conexão aí com a verdade. E esse tabuleiro aqui ele ainda nos contempla com a última linha aqui da consciência cósmica, que é quando a gente supera e ganha, expande a nossa consciência e aí transcende, chegando aqui na casa 68 da consciência cósmica. E para chegar nessa casa aqui da consciência cósmica, que se a gente pegar a grande motivação dos jogos de tabuleiro, que seria vencer, encontrar uma saída, essa aqui seria a casa da saída. Quando você chega por chegar na casa da devoção, você tem uma flecha que representa virtudes. Então flechas no tabuleiro são virtudes. E quando você vê essa cobra aqui, representa egos, padrões limitantes da nossa vida. Sempre que a gente cai na cabeça de uma cobra, ela faz com que a gente desça e encontre aqui, volte para os níveis a partir do que foi descoberto, porque a gente ainda precisa olhar para alguma coisa do nosso inconsciente. Então, com a flecha da devoção, que é uma virtude, ter algo devocional, você chega à consciência cósmica, ou quando você
vai trilhando os caminhos mesmo aqui do jogo, da casa 67, da 64, de cada uma dessas, da 63, dependendo do número que você tirar no dado, é possível você chegar na casa 68. Então você só chega pela frente ou pela flecha. Passou da 68, existem essas 4 casas, deixa eu ver se está pegando. Existem aqui 4 casas, que é a da aspiração, da síntese, da abertura e do renascimento, que fazem com que você fique nesse padrão aqui, até ter o consentimento de cair na cabeça, deixa eu ver um pouquinho aqui, de cair aqui na cabeça dessa cobrinha e descer por ela e voltar ao nível da terra, aqui no chakra da intuição, da autorresponsabilidade, e continuar jogando para ter a oportunidade de chegar à consciência cósmica. Mas não é obrigatório chegarmos nessa consciência cósmica. O jogo do Mahalila, que Maha significa grande, Lila significa jogo. Então é o grande jogo da vida. Esse jogo onde a gente entra para se desenvolver, para descobrir quem a gente é, para romper os nossos limites. Então, a partir do momento que a gente entra no jogo, hoje no caso a gente vai jogar em grupo, então a gente vai jogar, já vai começar aqui na casa 1, o princípio da vida, a entrada no jogo. Mas quando esse jogo é individual, a gente só existe a permissão de entrar no jogo quando cai o dado o número 1. Mas isso é um assunto para um outro dia, porque hoje é em grupo, vamos concentrar e usar o nosso tempo da melhor forma possível com o que há hoje, né? Vamos viver o que temos hoje, né? Então, a gente já vai começar aqui na casa 1 do princípio e vamos jogar o dado, e conforme formos evoluindo por cada casa, vamos entendendo esses padrões que estão no seu inconsciente, que estão no inconsciente coletivo, que faz parte até mesmo, é o mesmo campo vibracional o qual as constelações familiares se utilizam, esse campo fenomenológico, onde a gente vai captando essa frequência, os padrões que estão no nosso inconsciente, que estão na nossa família, que estão no mundo, e aí a gente vai tendo a possibilidade de ter consciência de quem somos, o que precisamos para vencer o desafio. E hoje nós vamos olhar para o desafio inconsciente. Vamos ser mais específico ainda para o primeiro trimestre de 2021 em relação à nossa carreira. Então, vamos perguntar ao jogo Mahalila quais serão os desafios aí desse primeiro trimestre em relação à nossa carreira, porque o mundo anda meio de pernas pro ar, a economia está mudando, a gente passa a maior parte do tempo lidando com a nossa carreira, com a nossa rotina. Então, olhar para a nossa carreira já vai trazer um pouco de paz para a gente elaborar aí elaborar melhor as nossas metas, os nossos sonhos, as nossas ideias, e aí entendendo cada vez mais o que está acontecendo com a gente. Então, qualquer dúvida aí do decorrer do jogo, me chamem, vamos jogar aí por 30 minutos, tá? Pra gente não se exceder também e entender pelo menos o começo aqui dos desafios, entender quais são os padrões aqui que estão nos limitando de crescermos, beleza? Então eu vou jogar o dado, deixa eu bloquear aqui meu celular porque tá fazendo barulho, pronto. Então ó, vou jogar o dado, aqui tá o Mahalila pequenininho para ir apoiando eu tô com um joguinho aqui, vou jogar o dado e vou seguindo aqui pra gente não se perder, e também vou fazer as anotações. E depois quem quiser me escreve no direct que eu mando as anotações do jogo, quais as casas e pontos de atenção. Então, vamos lá. Respirem fundo para que a gente se conecte, né? Vamos fazer aí esse minuto para a gente respirar, se conectar. Entrar nesse campo, nessa potência que somos, né? E se entregar a esse momento, para que a gente receba aí as informações que serão muito importantes para a nossa carreira, para o nosso dia a dia, para a nossa evolução. Então concentre-se aí no tema do nosso jogo e pergunte aí do seu coração para o Mahalila, para o nosso tabuleiro, quais serão os desafios para esse primeiro trimestre de 2021
em relação à nossa carreira, o que precisamos ver para lidarmos melhor com esses desafios e que a gente saia dessa ainda melhor, que a gente prospere, que a gente tenha tudo o que a gente deseja, que venha esses desejos do coração, né? Então, Mahalila, quais serão os desafios aí para o primeiro trimestre de 2021 em relação à nossa carreira? Número 3. Então, estamos na casa 1 do princípio, vamos andar 3 casas. 1, 2, 3. Chegamos aqui à casa 4, a casa da ganância. A casa da ganância é um rabo, uma cauda aqui de uma cobra. Sempre que caímos numa cobra, a gente entende que a ganância vem da casa 16, que é o ciúme. Então, um ponto de atenção para esse primeiro trimestre em relação à carreira são para as decisões, para as metas, para esse planejamento baseado em ganância. Como você sente essa carta? Antes de eu explicar, ler sobre essa casa, eu gostaria que você sentisse aí dentro do seu coração como que vem essa casa da ganância para você. E essa ganância que vem da casa do ciúme. Ciúme, apego. Como é isso para você? Qual é a primeira impressão? Qual é a sensação que vem para você sobre isso? E anote, se você ainda não está com papel e uma caneta, corre lá e pega. E deixa vir isso que vem do seu coração, capta esse campo. O que vem desse campo da ganância, do apego, do ciúme. Eu vou ler para você o significado dessa carta, porque aqui não quero ficar fazendo simplesmente interpretações. Eu vou ler e conforme eu for sentindo, eu também vou compartilhando as minhas impressões. E se você sentir alguma coisa por aí também, coloca aqui nos comentários. Então a casa 4 da ganância, ela é a casa do vazio, do acúmulo, da superficialidade. A ganância surge quando o jogador tenta preencher seu sentimento de vazio com coisas materiais, na esperança de completar-se. Como Midas, ele adquire mais e mais coisas, transformando tudo em produto. A profunda insegurança na providência divina leva-o à necessidade compulsiva de êxito material, à aquisição de todo tipo de coisas. Relacionada ao elemento da terra, a ganância é a ponta da cauda da serpente do ciúme. Mas o jogador que cai nessa casa abre também as portas para a ilusão, a raiva e para todos os outros problemas do princípio desse chakra. Então, nessa primeira linha do jogo, a gente tem a ilusão, tem a raiva e tem a ganância. Tudo que vem antes aqui, olha. A ilusão, a raiva e a ganância. Que esse é o chakra, né? O chakra básico é o chakra da sobrevivência, onde ele está totalmente conectado a essa sobrevivência na Terra, às questões materiais. Então é um grande desafio para a gente sair dessa primeira linha, né? Dessas necessidades básicas que nos deixam conectados sim à Terra, porque a partir do momento em que a gente não quer mais nada da vida, a gente também não tem a motivação para crescer e se desenvolver. Então, quando a gente não tem necessidade de nada de material, também existe um desequilíbrio energético e emocional. Então, eu vou falar também um pouquinho agora sobre a carta do ciúme, talvez te traga algum insight aí. Vou ler a serpente aqui pra gente, página 166. Quero que você capte aí o que você vai sentindo do campo, antes de eu dar o meu pitaquinho por aqui de hoje. Então essa serpente aqui que caiu pra gente, da ganância e do ciúme, ela fala assim: o ciúme é o apego às pessoas, às situações, objetos e ideias. Esse é um problema básico do segundo chakra. No apego, o jogador transforma aquilo a que se agarra em tábua de salvação, acreditando que sem isso sua integridade possa ser ameaçada. O apego da pessoa ciumenta é amplificado pelo mau uso da fantasia,
uma característica marcante do segundo plano. Sem clareza de seus reais sentimentos que impedem da situação ou da pessoa a qual se apegou, o jogador cria situações imaginárias cujo resultado é mais apego, mais baixa autoestima, mais desconexão com as reais motivações que geram um apego. Esta segunda serpente do tabuleiro, essa aqui, leva o jogador de volta. No caso, se a gente estivesse jogando e caísse aqui na cabeça da serpente, nós voltaríamos para essa casa da ganância. Então, o ciúme leva à ganância, o apego leva à ganância. Então, por isso que é bom a gente olhar para os dois eixos aqui da serpente e também das flechas, para a gente ir tendo mais compreensão de tudo que está envolvido em relação à situação que a gente escolheu abordar aqui no jogo. Então, como você está enxergando, como você está sentindo essa questão de apego a pessoas, situações, objetos, ideias, em relação à sua carreira, ao que você quer. Então, quais dentro dos desafios que estão inconscientes para a sua carreira, para esse primeiro trimestre, existe um ponto de atenção em relação ao que você está se apegando, a quem você está se apegando, o que está na hora de soltar, de libertar, de deixar ir. Porque sem isso, você vai ficar voltando a tomar decisões baseadas nessa ganância. E essa ganância vem de um vazio. Então, acho que é hora da gente dar essa olhada, né? Porque sem se dar conta, vou continuar aqui pelo livro, sem se dar conta de seu estado de vazio interior, o jogador fantasia que algo ou alguém vindo de fora o preencherá. Pessoas, objetos, comida, conquistas, trabalho, viagens, tudo pode ser usado na tentativa de preencher o vazio que o acomete. Contudo, quanto mais o jogador mantém esse círculo vicioso de preencher o vazio interior com aquilo que busca fora, mais profunda a compulsão se torna. E o círculo vicioso logo se estabelece. Mais apego, mais ciúme, mais vazio interior, mais apego, mais ciúme, mais vazio. É, no entanto, a perda de conexão com o ser interior que cria esse vazio. E a única possibilidade de preenchê-lo é acolher aquilo que verdadeiramente faz sentido, o chamado da alma. Pegar, soltar, tudo isso faz parte da vida. Eu não sei qual é o seu plano, qual é a sua meta, qual é a sua vontade para o próximo ano. Mas o jogo, mais uma vez, de tudo que eu tenho visto através do Mahalila, através dos atendimentos, cada vez mais as pessoas estão tomando decisões pelo externo. Estão buscando novos projetos, estão buscando novos cursos, estão buscando novas oportunidades de mercado, simplesmente para suprir esse vazio, para se apegar mais nessas questões do externo. Seja não perceber esse vazio e comprar um monte de coisas, de colocar cada vez mais funções, atividades, colocar cada vez mais coisas no seu dia a dia, tendo aí uma rotina de sacrifícios e não uma rotina sagrada, onde você entende o poder de cada ação e de cada decisão. O Mahalila está aí mostrando pra gente. Então, dentro aí do seu planejamento, tem alguma coisa ligada aí que você percebe essa ganância, esse apego? O que está na hora de abrir mão e deixar fluir? Abrir espaço para o novo, realmente. Então, eu vou jogar aqui e vai captando, vai refletindo aí sobre isso. Então, vou jogar o dado. 5. Estamos na casa 4 e vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Casa 5. Aqui, ó. Casa dos desejos. Ela também é a cauda aqui de uma serpente que vem da casa 44 da ignorância. A casa 9 aqui dos desejos, ela é a última casa do primeiro nível do chakra básico.
E a gente continua esse papo sobre esse planejamento, né? Porque desejo é bom. É o desejo que move a história para frente. É o desejo de algo que faz com que você haja, com que você tome atitudes, que você traga movimento para sua vida, e a vida é movimento. Então, para sair do nível básico aqui do viver, de sobrevivência, a gente precisa de um desejo. Só que o cuidado com esse desejo é de onde está vindo esse desejo, de que estado de ser está vindo esse desejo. Ele está vindo de um lugar sagrado, profundo, de um estado de amor, de um estado bonito de ser, ou ele está vindo de um sofrimento? Ele está vindo do medo. Você está tomando essa decisão, fazendo essa escolha, colocando essa meta por medo, pelo externo, pela ignorância aqui da casa 44. Como você sente essa casa? Como você percebe esse desejo dentro do seu planejamento? Se você não tem planejamento, tá bom também. É hora de você olhar aí e começar a pensar nesse seu próximo ano, nessa sua vida, na sua rotina, na sua carreira, de uma forma que não seja, que ajude você a sair desse ciclo de apego, de ganância e de desejos baseados nessa ganância, porque o jogo também ele traz uma questão. Uma casa, por exemplo, nós caímos na casa 4 da ganância. A partir da ganância, jogamos o dado e caímos na casa 9 dos desejos. Então, o planejamento da carreira para o primeiro trimestre de 2021 tem algo inconsciente baseado na ganância. Esse olhar e essa decisão e esse planejamento baseado na ganância te leva a desejos. Esses desejos estão vindo de onde? Estão vindo do seu coração ou estão vindo da ganância? Estão vindo da ignorância? Então eu vou ler sobre a carta 9 para que você vá refletindo sobre essas questões internas da sua vida, da sua carreira e do seu planejamento. Sinta o campo, sinta o que faz sentido aí para você. Casa 9, movimento, desejo de experiências, curiosidade. É o desejo que mobiliza o jogador a percorrer o seu caminho. Desejo de crescer, de conhecer pessoas novas, de mudar de vida, de compreender mais, de elevar-se e buscar novas experiências. Sem desejo, não há como alcançar os níveis superiores, mas o jogador não deve apegar-se, deixando-se dominar por eles. A última casa do plano material representa o jogador apegado ao mundo dos sentidos, à natureza sensual do ser humano. Se você veio parar nessa casa, você deve tomar consciência de todos os seus desejos. Se não há desejos, não há criação alguma. É o desejo que nos movimenta na vida. Porém, você não deve apegar-se a eles. Uma sensação que me veio também foi como você está sentindo esse novo ciclo, né? Porque um ciclo se encerra hoje, à meia-noite de 2020. Será que você também não anda tendo desejos verdadeiros? Se acomodou? Está deixando a vida realmente te levar? Esperando que chegue a vacina? Esperando que a rotina volte ao normal? Que volte a ser o que era antes? Tem muita gente aí meio sem desejo, que o único desejo é a vacina, é que as coisas voltem aí, que aconteçam. Mas não é um desejo qual você tem controle. É um desejo que você está colocando a sua vida, a sua rotina, as suas questões nos terceiros, no externo, no outro, no governo, na família, no marido, no filho. É meio que quando A acontecer, eu vou fazer B. Quando tal coisa acontecer, eu vou fazer C. Tá sempre nessa pausa, nessa espera, sem realmente entrar em ação. Apegado talvez ao passado, apegado ao velho, apegado a situações,
apegado aos filtros e aos condicionamentos que já estão em nós, que já estão em você. Então, um ponto de atenção que me veio aqui no campo agora foi que talvez os desejos não sejam simplesmente nessa ganância de vou buscar cada vez mais. É simplesmente estar vivendo numa falta de desejo, numa acomodação, num desejo que as coisas se realizem sem que você se movimente, sem que você liberte espaço na sua mente, no seu coração e na sua vida para que as coisas aconteçam. Então sente aí o que faz sentido para você. E se for diferente disso, comenta aqui, porque jogos em grupo, quanto mais a gente faz trocas, mais as coisas fluem. Então, da casa 4, fomos para casa 9 dos desejos. E aí vou jogar aqui de novo e vamos... Opa, caiu o meu bonequinho. Vamos lá. Casa 9. Vou jogar o dado. 1. Vamos para a casa 10. Estamos aqui na casa 9. Subimos para a casa 10. 10 é uma flecha que já passamos pelo segundo nível completamente, porque é uma flecha de virtudes. Então o jogo está falando pra gente, você precisa de purificação. E o que é purificação? É tipo um detox. As pessoas gostam tanto de detox. Tá precisando purificar. O que o jogo está pedindo para você purificar? Porque a partir do momento que você, desses desejos, o que você está sentindo de desejos ou da falta de desejos, o jogo te pede para purificar. E a partir dessa purificação, você vem direto aqui para a casa do poder pessoal. Então, a partir do momento que você purificar esses desejos, purificar a sua visão, a sua vontade, o lugar de onde está vindo esses desejos, você ganha poder pessoal, você assume o seu lugar de poder, você começa a realmente a entrar em ação. Porque a segunda linha aqui, ela mostra sobre essa criatividade, ela mostra sobre compaixão, alegria, ela mostra também casas mais negativas de aversão, de ciúme, né, apego, como a gente viu. Então todas as linhas e as casas nós temos positivo e negativo. Nós temos flechas e temos serpentes. Então passamos livre por essa casa, mostra que temos tudo o que precisamos dessa linha. Temos criatividade, temos compaixão, temos alegria. Só que precisamos nos purificar para que essa energia flua livremente dentro de nós. E a partir do momento em que nos purificarmos esses desejos, vamos ganhar esse poder de colocar a criatividade em ação, criar, né? Colocar essas questões que temos dentro de nós e fazermos acontecer. Então eu vou ler sobre a purificação e você me diz aí o que faz sentido para você. Purificação, limpeza, purgação, apuração. A purificação é a primeira flecha do jogo. Seja qual for, física, emocional ou mental, ela eleva a energia do jogador para além do ponto em que está. Todos os sentidos necessitam de purificação. E para isso é necessário ter consciência da maneira como se usam os órgãos dos sentidos. O que ver, o que ouvir, o que sentir, o que se alimentar, o que cheirar, o que pensar. A purificação é fundamental no caminho espiritual, filtrando as influências e impressões do primeiro plano, dando ao jogador a oportunidade de transcender ao segundo. Purificado, o jogador sente mais energia e alegria de estar no mundo. Um ponto de atenção aqui para nós é que nós estamos falando do primeiro trimestre de 2021 em relação à sua carreira. Então, em relação à sua carreira, vamos fazer aqui uma retrospectiva e aí trazer à tona novas sensações e significados. Dentro do planejamento, ele diz: tome cuidado com a ganância, ao apego das situações, de onde está vindo esse desejo, quais são os desejos que você tem tido, como você está lidando com, ou não está tendo desejos, está acomodado, está vivendo nessa ignorância coletiva, com decisões e desejos baseados no medo, baseados na ganância, baseados no apego. A partir dessa reflexão, a partir dessa compreensão do campo, desses padrões que estão aí dentro desse nosso inconsciente,
dos quais estamos participando desse jogo. Ele fala assim, você precisa purificar os seus sentidos, purificar a sua rotina, seja cheiro, alimentação, rotina, pessoas, o seu físico. O que em relação à sua carreira, em relação a tudo que você deseja para o próximo ano, para esse primeiro trimestre, o que você precisa purificar? O que você precisa tirar? O que você precisa realmente se libertar? Lembra que a primeira carta foi sobre apego? Ele mostra de novo, de certa forma, ele está pedindo para você se libertar de algo. Ele está pedindo para você purificar esse seu ouvir, esse seu sentir, purificar os cheiros, purificar a alimentação. Para aí sim você potencializar tudo isso aqui que você já tem de criatividade. Porque a terceira linha aqui do chakra do poder pessoal, ele é um chakra de ação, de fazer coisas, de ter atitudes, de colocar em prática o que você sente a partir de quem você é. Desse lugar de poder que é seu, se posicionando na vida, se colocando diante das pessoas e das situações. Então, se você veio parar nesta casa, ele diz assim, saiba que a purificação é uma excelente ferramenta para elevar a energia. Purifique-se sempre que se sentir desvitalizado. Porque até mesmo a rotina, as coisas que a gente tem feito, elas tiram energia e não geram energia. E a rotina, essa rotina sagrada, essa rotina em que você está conectado a quem você é e ao que você sente, ela gera energia. Porque você se alimenta melhor, você tem relações mais saudáveis, você consegue ter um sono de qualidade, você consegue ter pausas, você consegue estar presente diante das situações e pessoas e relações. E isso gera energia, pois você está ali fazendo essa gestão atencional das coisas que estão acontecendo. E a purificação é um momento para que você gere essa energia. E hoje, como um bom dia, hoje é um bom dia, todo dia é um bom dia para se purificar e fazer acontecer. Todo dia é um bom dia para você olhar para você, para os seus desejos, para você se curar e evoluir. Mas hoje, como tem um inconsciente coletivo, e até os jornais, os lugares já falam disso, de fazer aqueles tais banhos de ervas, de você fazer uma meditação, de você fazer uma prece, de você realmente fazer liberações de karma. Hoje tem alguns rituais que as pessoas fazem de liberação de karma, de rituais com fogos, né? De você fazer ali a sua fogueira, de realmente queimar e dar espaço à vida, à mente, para que as coisas aconteçam. Então, como você vai optar hoje para fazer essa purificação de coisas que não fazem mais sentido, de relações que não fazem sentido, de metas que não fazem mais sentido em relação à sua carreira? Uma carreira que precisa mostrar e valorizar quem você é. A sua carreira, o seu trabalho é uma forma de você se desenvolver cada vez mais, de você manifestar o amor em tudo que você faz, de você viver a sua verdade. Será que as suas metas, o plano que você está fazendo aí para o próximo ano, ou o plano que você não está fazendo para o outro ano, eles estão aí te impedindo ou impulsionando você de ser quem você é, de você manifestar o amor e expressar a sua verdade? Certo? E aí, o que vocês estão achando sobre isso? É muito doido esse jogo, né? Ele é muito bacana. Eu sou muito grata por essa ferramenta, por esse jogo ter vindo pra mim, porque foi ele que me chamou. E ele tem me ajudado cada vez mais a não só viver bem e prosperar aí na minha vida pessoal, como profissional, ajudando pessoas a olharem para essas casas, olharem, sentirem essas sensações que o jogo traz e poderem refletir sobre o assunto que elas escolhem, né? Porque a gente acolhe esse tema e vai aí percorrendo os caminhos do jogo. Então, da casa 10 de purificação, fomos direto para a casa do poder pessoal. E eu vou ler para você sobre o poder pessoal e você sente aí como isso te toca. Então, a casa 23 do poder pessoal. Estamos aqui na terceira linha do poder pessoal.
Poder pessoal é das ideias, da confiança, do desejo de realização. Vamos ver aqui. É no terceiro plano que o jogador se interessa por certos aspectos da realidade terrena, as religiões, utopias, ideologias, política. Na casa 23 aqui do poder pessoal, ela é a casa central do terceiro jogo. O jogador desenvolve o seu poder pessoal e percebe as dores e as necessidades das pessoas e anseia por algo maior, estender a sua influência a grupos, comunidades, transformar o mundo em um lugar melhor. Então, aqui nessa casa do poder pessoal, o jogador, no caso você, no caso eu, é um momento no qual a gente, após essa purificação, a gente começa a não apenas olhar para nós, olhar para as questões que faz sentido apenas ao nosso ego, à nossa ganância, ao nosso apego. É nessa casa em que a gente já começa a olhar para o outro, a querer cuidar, levar a nossa mensagem, levar o nosso poder, levar tudo de bom que nós temos para mais pessoas, impactar a sociedade, impactar quem a gente é e fazer coisas, levar essa expansão, né? essa evolução. Eu falei na live de ontem sobre nos tornarmos esse mestre da evolução. E quando a gente se torna esse mestre da evolução, a gente vai assumindo cada vez mais esses superpoderes que a gente tem, essas ideias que a gente vai tendo, essa visão de mundo, e vai sim, lógico, implementando na nossa vida para tornar a nossa vida melhor, antes de pensar nas grandiosidades que você pode causar na vida, porque se você vai abrir um negócio, se você vai servir a um lugar, existe uma causa social, uma razão social da empresa, do seu serviço, do seu talento servir. Não é simplesmente para tornar a sua vida melhor. Antes de servir o outro, ela tem que ser útil para você, tem que ter causado uma revolução na sua vida, ou a partir dessa questão que você descobriu, já está tornando a vida do outro melhor. E isso torna também a sua vida melhor, é uma corrente do bem. Então, depois dessa purificação, desse desapego, você assume essa energia, você chega ao eixo desse poder pessoal. Então, quando você chega nessa casa, as leis celestiais, os pensamentos filosóficos e religiosos, os ideais políticos, utopias, eles chamam a sua atenção. Você deseja um mundo melhor, com valores mais altos e acredita que pode contribuir para essa mudança. O seu desafio agora é colocar em prática aquilo pelo qual você anseia, aceitando que os outros também têm os seus próprios ideais e as próprias ideias para realizá-los. Então, se você chegou aqui por essa flecha, a gente precisa entender um pouquinho sobre essa flecha. E eu vou trazer para você essa interpretação da flecha antes da gente encerrar esse nosso papo de hoje. E aí, você tá gostando? Tá fazendo sentido para você? É muito legal. Esses padrões que vão sendo mostrados vão trazendo esse fluxo para nossa vida. Essa é a primeira flecha do jogo. Ela é a flecha da purificação e do poder pessoal. Localizada no início do segundo plano, essa flecha da purificação é a primeira do jogo. E a primeira tarefa para todos que anseiam por mudanças. Então a primeira tarefa é essa purificação, né? Em muitos contos de fadas, limpar, separar, discriminar é o primeiro passo do herói na sua jornada arquetípica de libertação. É o primeiro passo, né? Deixa eu pular aqui. Para elevar-se das densas energias do primeiro plano, o jogador do Lila, né? O jogador desse jogo chamado vida, né? Tal como o herói também precisa se purificar. Viver em desequilíbrio parece ser a tônica do estilo de vida contemporâneo. Um grande número de pessoas trabalha em condições adversas, sem nenhuma satisfação com o que faz. Busca entretenimento com avidez, aceita ideologias passivamente, consome drogas, bebidas, medicamentos e tudo mais que possa trazer-lhe um certo alívio, ainda que aparente.
das pressões cotidianas. Com um sem número de estímulos a distraí-las, estão alienadas de si mesmo, confusas, entorpecidas, intoxicadas por todo tipo de poluição. Prisioneiras do primeiro plano da existência, não conseguem ver além das névoas que as envolvem. A intuição, assim, não encontra em suas almas um solo propício para se manifestar. Esse é o grande drama do ser humano. Chegando a essa casa 10 da purificação, o jogador sente essa necessidade de se purificar, de mudar os seus hábitos, de mudar os seus pensamentos, de mudar as suas emoções. Sua jornada de dissipar a ilusão está começando. À medida que o jogador vai trilhando o caminho espiritual e crescendo em sensibilidade, a poluição, a intoxicação, seja ela do tipo que for, começam a incomodá-lo. E ele naturalmente começa a pensar em purificação. Surge-lhe um desejo por ar puro, por caminhada nas montanhas, por banhos de cachoeira, e que segue um maior compromisso com a alimentação de qualidade e depois a escolha de ambientes, de filmes, de companhias, de amigos, de conversas, por uma sensibilidade. O jogo está pedindo para a gente essa sutilização dos sentidos, das palavras, das amizades, das ações. Ele pede para refinar essas relações, sensibilizar, sutilizar o mundo que você vê e que você vive. A purificação cria as condições básicas e necessárias para o jogador ouvir as orientações do seu ser interno, abrir espaço para o seu eu, para a sua alma, para a sua intuição. Por sermos multidimensionais, a purificação deve ocorrer em vários níveis: físico, emocional, mental, espiritual, especialmente para quem visa objetivos espirituais mais elevados. Não sei qual foi o seu plano de carreira para 2021, mas se principalmente você tem um objetivo mais espiritual, mais sutil, o jogo pede ainda mais para que você se liberte não só desses apegos físicos, mas emocionais, internos, e abra espaço para que a sua intuição e o seu coração bata mais forte e você tome decisões mais elevadas. No nível físico, a purificação se dá com a mudança de um estilo de vida e opção por uma vida mais saudável, com menos estresse, com alimentação mais nutritiva e adequada, respiração mais profunda, exercícios físicos e práticas que te ajudem a fazer circular a energia. É bom lembrar que numa época de tantos venenos quanto a nossa, a purificação do corpo é realmente crucial e cada vez mais necessária. No nível emocional, purificar-se quer dizer cuidar das emoções, o que implica em trilhar um caminho de autoconhecimento que ajude a curar as feridas emocionais e assimilar as experiências vividas. Implica também, entre outras coisas, abrir mão de imagens violentas, de pornografia, pensamentos de vingança, comunicação menos agressiva, uma comunicação mais compassiva, menos violenta, e de pensamentos, de sons excessivamente excitantes, de abrir mão dessa crítica e autocrítica exacerbada, ter essa rotina de autocuidado, de amor, de autocompaixão, de uma rotina realmente compassiva, autocompassiva, sem levar você a ferir quem você é e ferir os outros ao seu redor, gerar cada vez menos dor, menos destruição, menos sofrimento. No nível mental, vale lembrar que é a qualidade dos pensamentos que determina a qualidade da mente. Para purificá-la, é importante filtrar esses estímulos mentais, deixando, por exemplo, de consumir a violência, de entorpecer-se com o que causa impressões negativas e distorcidas, conter o diálogo interno, porque a gente vive com um diálogo interno que fica criticando, que fica limitando, que fica causando dúvida, que fica te levando para essa dualidade, onde você não confia em quem você é, não confia nas suas ideias, não vive o seu poder pessoal, Então, no nível espiritual, e ele fala que ainda do nível mental, a meditação, o relaxamento, a prática de silêncio são grandes aliados nesse processo de esvaziar progressivamente a pressão dos pensamentos. Então, no nível espiritual, a purificação envolve desenvolver a sensibilidade e a presença de forma a abrandar o coração,
apaziguar a mente e possibilitar essa conexão espiritual. Eu tenho dito nas lives, nos nossos encontros aqui, nas nossas conversas, que a gente precisa dessa carreira da nova era, onde você vai estar conectado ao ser superior, conectando céus e terras, conectando a sua intuição, conectando os seus chakras superiores, né? E conectando também os chakras inferiores, trazendo essas conquistas materiais, mas conquistas materiais de uma forma que não te deixe apegado, excessivamente vivendo de uma forma onde você perde energia, onde você muitas vezes está vendendo a sua alma para aquelas conquistas, sacrificando relações, sacrificando a sua vida e não sendo realmente grato por cada ação que você faz, por cada compreensão que você tem. Então está na hora de realmente vivermos essa rotina sagrada em relação à nossa carreira, em relação a quem nós somos e a tudo que a gente tem manifestado e pode manifestar. Manifestar o amor, a verdade em tudo o que a gente faz. E ao se purificar, o jogador adquire muita energia, transcende todos os apegos do segundo plano, aumenta consideravelmente o seu padrão vibratório e fica pronto para trilhar conscientemente o caminho do autoconhecimento e da espiritualidade. O acúmulo de energia lhe dá autoconfiança e poder pessoal, possibilitando-lhe estar na vida com mais alegria. O mundo espiritual e as leis celestiais atraem a sua atenção e ele começa a ouvir a voz interior. Então, se você está aqui, existe um chamado sim para você, para olhar para a sua carreira, olhar para o próximo ano de uma forma que você viva esse céu na terra, que você faça da sua carreira um meio de manifestar quem você é, de você trazer esse empreendedorismo que cure. O empreender cura, o empreender ajuda você a curar as suas feridas. E esse empreendedorismo pode ser interno ou externo. Você pode pegar a sua ideia, pegar o seu talento, pegar essa confiança, essa conexão com quem você é, essa conexão com o coração e com o material, com o mundo material, e realmente transformar o sistema ou criar um novo sistema. Você pode sim crescer hierarquicamente dentro da empresa, mas você também pode criar um negócio sem precisar jogar tudo pro alto. Por isso que a carreira ON é uma carreira da nova era, onde você, a partir do momento de onde você está, pode ser feliz e ter novas conquistas. Conquistas que vêm de um lugar sagrado, que vêm de um lugar do coração, que para de gerar sofrimento e dores em você e no outro. Então, se você sentir-se purificado, que é o que a carta pediu aqui, né, que o jogo mostrou, ele leva a desejar harmonia na sua vida, entende? Olha, desejar harmonia, muda o desejo que você tem. Desejar harmonia na vida de outras pessoas e em outras terras, né, em toda a terra. Então, se você se deparou com essa flecha da purificação, que te levou ao poder pessoal, a purificação é a sua aliada para você alcançar a meta que você se propôs nesse jogo. Então, acho que é isso, né? Acho que não tenho nem muito mais coisas a falar sobre as cartas, sobre o que saiu nesse jogo. Eu fico feliz de estar aqui com você hoje, nesse último dia do ano, falando dessas possibilidades de uma nova carreira, de uma carreira mais purificada, mais alinhada a quem você é. Porque a rotina de trabalho está causando muita dor, está causando muito sofrimento, sendo que o nosso trabalho é a nossa melhor forma da gente se desenvolver, da gente evoluir. E está na hora da gente se tornar esse mestre da evolução, se tornar dono da nossa carreira, para aí sim a gente começar a ter uma rotina mais leve e com mais resultados. Porque a partir do momento que você está no seu eixo, você está no seu poder pessoal, você faz muito mais coisas em menos tempo. Ou mais do que isso, você para de fazer coisas desnecessárias. Você começa a fazer o que realmente é essencial para a sua vida, para o seu negócio, para a sua prosperidade. E aí a prosperidade colhe em você. Porque a prosperidade ela começa na mente. E a mente está atolada de coisas, a gente está com uma obesidade mental.
cheia de ganância, cheia de apegos, vivendo nesse nível de sobrevivência. E o que eu gosto é de falar sobreviver. Vamos falar sobre vida, como gerar mais vida na sua vida, através da sua rotina, uma rotina mindful, uma rotina sagrada, uma rotina com presença, para que você tenha relações mais saudáveis, que você tenha a vida que você deseja e que seu ano seja cada ano seja melhor, porque você vai ter cada dia melhor. Como uma série da Netflix, cada capítulo é um dia da sua vida. E o que você escolhe que vai ser o grande significado do seu dia. E assim você começa a ter um plano um projeto de vida melhor. E nesse projeto de vida, você coloca uma carreira que faz sentido para você. A sua carreira. Despender energia para o que realmente importa. É isso aí, é viver o essencial. É viver aquela rotina mínima, viável. Quais são as coisas essenciais que você precisa fazer hoje, no dia de hoje, para você começar a se libertar desses apegos. Olhar o lugar desses desejos, ou a falta de desejos, se purificar. Qual é a purificação que você vai fazer hoje, no seu dia, na sua vida, no seu armário, no seu corpo, seja lá o que for. Mas comece hoje, comece agora. E se você chegou até aqui, é porque o Mahalila, você aceitou o chamado de Mahalila para olhar mais profundo no seu inconsciente e fazer sim a sua vida e a sua carreira melhor a partir de agora. Então esses são os desafios para o primeiro trimestre da sua carreira de 2021. Eu desejo a você um ótimo ano, que o seu dia seja incrível, que todos os seus dias sejam incríveis e que você assuma aí essa autonomia sobre a sua vida, que você se torne aí o protagonista, o roteirista, o diretor e o produtor dessa série chamada Vida. E isso começa por você e a sua carreira. Então, eu fico por aqui. Vamos a uma carreira da nova era, onde a gente tem mais vida, onde a gente tem mais tempo, a gente tem uma rotina mais leve e com mais resultado. Muito obrigada a todos que estiveram por aqui. Inspirem profundamente. Sinta essa energia da mensagem do Mahalila. E feliz ano novo. E como eu sempre digo, vai lá e arrasa.